um infarto, um AVC, 2 tumores na tireoide, uma parte do coração necrosada. Era para eu estar morta. Eu servi os espíritos por 38 anos da minha vida. Nisso eu fazia trabalhos, tanto em cachoeiras como em estradas, em cemitérios, mesmo morrendo de medo de ir no cemitério de madrugada, eu ia lá porque eu acreditava muito em tudo que pudesse acontecer. Só que em um dado momento da minha vida começou a só andar para trás. Cada trabalho que eu fazia, mais alguma coisa ruim acontecia na minha vida. Eu cheguei a perder meu primeiro casamento, eu cheguei a tentar o suicídio, eu via vultos, eu ouvia vozes e vivia deprimida. Fiquei totalmente na miséria quando começaram as minhas enfermidades. Eu ia buscar saúde, ia buscar prosperidade e as entidades me davam em troca doença e miséria. Eu tive um AVC com 36 anos de idade e um infarto com 38. E quanto mais eu buscava, quanto mais eu me dava e me sacrificava, achando que eles iam me responder, mais doente eu ficava. Eu cheguei a gastar de 5 a 6 mil reais em cada trabalho e nada de respostas. Quanto mais trabalhos eu fazia, mais eu adoecia. Eu cheguei a um ponto de ficar tão emagrecida, eu fiquei com 48 quilos de peso e com 2 tumores na tireoide. Eu não conseguia me alimentar com nada sólido. Durante a noite, eu acordava porque eu engasgava até mesmo com a minha saliva. Tem até fotos aí que mostram a situação em que eu me encontrei. Totalmente emagrecida, totalmente fraca, totalmente impotente. Era algo impressionante. As vozes me acompanhavam em todo lugar. Os vultos durante a madrugada me assombravam. Eu vi ali que todos esses anos que eu servia aquelas entidades e eu clamava por eles, onde que eles estavam ali? Eu sempre me perguntava. E não era uma dor física, era uma dor dentro da minha alma, dentro de mim. Era um vazio absurdo que a minha voz gritava e ecoava dentro de mim e não tinha socorro. Só que as entidades eles eram bem sutis, né? Eles não deixavam a gente perceber isso tão claramente. Só que um dia eu consegui acordar desse pesadelo, que eu posso falar que isso foi um pesadelo durante tantos anos. Foi um dia que eu recebi um convite de uma obreira da igreja. E ela não falou tão sutilmente, não. Ela foi direto, falando sobre a minha alma. Eu estava doente, eu ia começar um tratamento, eu ia ter que tirar os tumores da tireoide e começar uma quimioterapia. E eu estava com muito medo disso, do que podia acontecer. Quando essa obreira me fez o convite de ir para a igreja, eu falei, por que não? Eu já estou padecendo tanto. Vamos conhecer esse Deus que ela diz que é um Deus vivo? Vamos ver se ele existe mesmo? Já que todas as entidades que eu servi há muitos anos, elas simplesmente me rejeitaram. Então, nada mais justo do que fazer uma prova com esse Deus que ela diz que existe. Cheguei na Igreja Universal, numa sexta-feira, e quando eu cheguei lá, a primeira frase que eu lembro, se realmente existe um Deus aqui, me cura, que nunca mais eu vou sair da sua presença.
E foi ali, com aquele primeiro desafio que eu fiz no altar, quando eu coloquei minhas mãos lá e falei assim com Deus, naquele mesmo dia Ele me curou. Naquele mesmo dia eu consegui comer coisas sólidas, porque por conta do tumor que eu tinha, fazia mais ou menos 1 ano que eu não conseguia comer nada sólido. E para quem não pode comer, vai entender o que eu tô falando. Você que tá aí, que consegue comer todos os dias. Eu não podia. Para muitos pode ser muito pouco, mas para mim comer um pedaço de pão foi uma vitória absurda. E Deus fez isso comigo. Ele permitiu que no primeiro dia que eu pisasse na casa dele, mesmo falha, perturbada e cheia de erros, quando eu abri meu coração e fui sincera a Ele, Ele ouviu e me abençoou. E eu saí dali curada. E com essa cura eu entendi que só existe um Deus. Eu entendi que eu servia a espíritos malignos. E que eu tinha que trocar aqueles espíritos malignos pelo único espírito que vale a pena se seguir, que é o Espírito Santo. Eu cheguei na igreja em janeiro, quando chegou a oportunidade em junho de fazer a Fogueira Santa de Israel. Eu entendi que eu não precisava só, além daquela cura física, eu precisava da cura da minha alma e, além disso, eu precisava daquele Espírito Santo que tinha me curado dentro de mim. Eu não queria mais ter uma bênção, eu queria ser a própria bênção. Eu não tinha dificuldade de sacrificar, só que eu sacrificava para o Deus errado e para o altar errado. Então toda aquela força que eu tinha e aquela fé que eu tinha em direção errada, eu coloquei em direção certa, no altar certo. Eu peguei aquela minha vida velha, estragada, desgraçada e deixei naquele altar. Foi essa a minha troca. Eu tinha sede de conhecê-lo. Eu tinha vontade de conhecê-lo. Um tempo depois, eu tive a grande bênção e a grande honra de receber o Espírito Santo. Eu estava pensando assim que eu ia receber numa busca na igreja, numa manhã de domingo, mas até nisso Deus me surpreendeu. Eu estava evangelizando um rapaz na rua, afastado da igreja, e eu lembro como se fosse hoje. Eu falei para ele assim: Deus, ele não veio pelos santos, ele veio pelos pecadores, pelos arrependidos. Você se arrepende dos seus pecados? Então vem cá comigo. Se ajoelha aqui no chão e a gente vai fazer uma oração para Deus. Ali, naquele momento que eu me ajoelhei com aquele rapaz, eu fui batizada com o Espírito Santo. Ali houve a verdadeira troca de espírito. Ali eu tinha paz, eu tinha alegria, eu tinha tudo que eu nunca tinha tido na minha vida anteriormente. E ali eu soube o que é paz. E não tem encontro melhor do que você trocar o espírito desse mundo pelo Espírito do Altíssimo. Não tem troca melhor. E agora, com o Espírito certo, nada e nem ninguém me segura. Eu pude apresentar meu casamento na igreja. Hoje eu tenho uma família unida. Os meus filhos estão no altar de Deus, porque até os meus filhos que eu tinha apresentado no altar errado, eu tive a misericórdia de Deus de colocar no altar certo. A minha família agora, todos servem a Deus. Não passo nenhuma dificuldade, nem financeira, nem emocional, nem familiar. Hoje eu sirvo a Deus. Hoje eu vou no cemitério,
Antes eu tinha medo, agora eu não tenho mais. Hoje eu vou falar do meu Senhor para as pessoas que estão aflitas ali no cemitério. Faço o trabalho do Anjos da Madrugada. Hoje em dia, quando é Fogueira Santa, eu vejo não a oportunidade de ter alguma bênção, mas a oportunidade de agradecer a Deus por tudo que Ele me fez.